Boa noite, pessoal. Estou vendo que tem bastante gente hoje, fico feliz com isso. Eu estava com medo que todo mundo fosse querer assistir Brasil e Colômbia, né? Eu não ligo nada para futebol, mas eu tenho um filho, ele tem só 8 anos, mas ele é fanático, né? E ele falou para mim, ó, pai, não vai ter ninguém na sua aula porque todo mundo vai querer ver Brasil e Colômbia. Eu nem sabia que tinha jogo. Enfim, acho que vocês não sabiam também, espero que não saiam da aula, né? É, bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Beleza. Boa noite. Boa noite. Bom, para variar, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente que o Breno fez pela manhã, né? O Breno fez uma abordagem bastante formal e bem bacana, né? Eu dei uma olhada nos slides dele. Ele fez uma abordagem bem bacana de ondas eletromagnéticas, né? Só que eu achei formal demais. Às vezes a gente se perde um pouco na. Eu, pelo menos, assim, eu me perco um pouco na. Quando eu vejo contas demais, vejo equações demais, eu fico um pouco perdido, né? Então eu resolvi fazer uma aula um pouco diferente, né? O tema da aula de hoje é uma aula bem diferente mesmo. A gente vai desenvolver a aula junto, né? Não sei, deve ter um nome. Pedagogicamente deve ter um nome isso, né? Eu não sei o nome exato que eu vou fazer hoje, porque eu fugi na primeira disciplina de licenciatura que eu fiz, porque era psicologia e educação, e a professora de psicologia e educação queria que a gente conversasse da aula colaborativa. Deve ser isso, não tem ideia. Deve ser alguma coisa assim, né? E olha que eu oriento no mestrado profissional e parte das dissertações tem que ter uma coisa sobre didática, mas eu entendo muito pouco disso, porque eu fugi da licenciatura já na disciplina de psicologia e educação, porque a professora queria que a gente ficasse contando nossa vida, tal, parecia que é uma análise maluca. Eu falei, não, isso aí não é minha praia, não. Mas, falando de onda eletromagnética, quando você vê essas duas palavras, ondas eletromagnéticas, você pensa em onda, você pensa no quê? Eletro vem do campo elétrico e magnético vem do campo magnético, né? Mas a primeira coisa aí que a gente tem que pensar aí é o que é o campo elétrico? Vamos fazer uma revisãozinha relâmpago de fenômenos eletromagnéticos. O que é o campo elétrico, pessoal? Alguém fale alguma coisa. Como é que define campo primeiro? Como é que define campo, né? Ele De fato, o que acontece é o seguinte, se eu tenho uma carga elétrica, vamos colocar aqui uma carga elétrica, colocar uma carga elétrica aqui, né? Se ela tiver na presença de outras cargas elétricas, né? Se ela tiver na presença de outras cargas elétricas, o que vai acontecer? Vai surgir uma força em cima dela, né? Vai surgir uma força em cima dela, e o campo elétrico é essa força dividido pelo valor da carga, né? Então, se eu tiver cargas estacionárias aqui, ó, se eu tiver cargas estacionárias, né, vai surgir uma força nessa carga de prova e o campo elétrico é definido pela força dividido pela carga. Tudo bem, pessoal? Bom, e o que é o campo magnético, né? O campo magnético é o seguinte: se essa carga estiver parada, eu não vejo. Se eu colocar um ímã aqui, ó, vamos pegar um ímã. Os ímãs são conhecidos desde a antiguidade. Eu estou tentando reconstruir aqui com vocês como é que foi construído o eletromagnetismo no século XVIII e XIX. Se eu pegar deixa eu pegar um ímã laranja aqui. Vamos supor que eu tenho um ímã laranja aqui, né? Tem o polo norte, polo sul do ímã, né? Vamos desenhar o ímã bonitinho, né? E o que vai acontecer se eu tiver uma carga elétrica próxima aqui? Vamos supor que eu tenho uma carga elétrica próxima. Vou colocar esse aqui de novo, né? Se essa carga estiver parada, né? Eu não vou ter força nenhuma. Mas se esse cara aqui estiver em movimento, com uma velocidade v, né? A gente vai surgir v, b, f. Vai surgir uma força magnética aqui, ó.
vai surgir uma força magnética aqui, chamada de FB, tal que eu posso definir o campo magnético aqui nessa posição. Opa, era para desenhar em verde. Puta, tudo bem, né? Vou desenhar em verde aqui, ó. O campo magnético, né, ele é tal que a força magnética é igual a QV vetorial B. Essa é a definição do campo magnético. Coloca uma carga lá com uma determinada velocidade, né, e o resultado é uma força perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo ao mesmo tempo. Então, o produto vetorial de V com B significa que o resultado é perpendicular tanto a V quanto a B. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição de campo elétrico e campo magnético. Então, onda eletromagnética tem a ver com esse campo elétrico e com esse campo magnético. E onda? Ainda onde? Bom, onda. Né? Vamos tentar entender. Para entender de onde vem essa onda eletromagnética, a gente tem que responder outra coisa. Tá, como é que se processa a geração desses campos aqui? A geração tanto do campo, cadê o vermelho? Como se processa a geração do campo elétrico? Cadê o roxo aqui? E como se processa a geração do campo magnético? Obviamente, para ter campo elétrico, a gente precisa do quê, pessoal? Uma carga. A gente precisa de uma carga para produzir esse campo. Né? E para produzir o campo magnético, eu preciso de um ímã. Mas o que eu tenho ali dentro do ímã? Eu tenho correntes elétricas. Eu tenho elétrons orbitando em órbitas bem definidas, e essas órbitas estão alinhadas em certos domínios magnéticos, de tal forma que eu tenho um campo magnético macroscópico. Né? Então, a origem do campo elétrico é carga elétrica. E a origem do campo magnético é carga em movimento, ou seja, corrente elétrica. Né? Bom, isso aqui é como é definido o campo elétrico e o campo magnético. Né? Qual a forma de gerar campo elétrico? Através de carga elétrica. Né? E qual que é a primeira lei que a gente aprende lá em fenômenos eletromagnéticos? Lei de Coulomb. Mas a lei de Coulomb pode ser escrita de uma forma mais geral através do quê? Através da lei de Gauss. Certo? Como é que é a lei de Gauss? Se eu tiver uma certa distribuição de carga elétrica aqui, né, e eu desenhar uma superfície em torno dessa carga aqui, eu vou ter um campo elétrico aqui. Vocês estão enxergando bem o desenho? Sim. Sim. Né? E o que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss diz que a integral de E escalar dA é igual à carga interna dividido por ε0. Mas eu posso escrever a carga interna desse jeito aqui. Integral de ρ dV, nesse volume aqui. Tudo bem, pessoal? Posso escrever a lei de Gauss dessa forma? Tranquilo. Sim. Beleza. Então, essa aqui é como é gerado campo elétrico. Campo elétrico é gerado dessa forma. Né? Existe mais alguma forma que vocês lembram que o campo elétrico é gerado? Diferença de potencial. Bom, diferença de potencial sim, mas de fato o que você tem no final das contas são cargas, Vinícius. Né? E você ter diferença de potencial, você tem que ter carga elétrica. Né? Tem alguma outra forma que você consegue gerar campo elétrico? Com o campo magnético variando no tempo? Isso, exatamente. Que é o quê? Indução eletromagnética. Né? Então, indução eletromagnética. Né? Como é que funciona essa coisa? Né? Indução eletromagnética é a lei de Faraday. A lei de Faraday diz o seguinte: epsilon é igual a menos... Isso aqui é uma revisão ultra rápida de fenômenos eletromagnéticos. Tudo o que você queria saber sobre fenômenos eletromagnéticos em poucos minutos. Né? dφb dt.
Só que epsilon, isso aqui o que, que é? Se eu tiver uma região de campo magnético, por exemplo, se eu tiver campo magnético aqui, ó, se eu desenho em verde, né? E eu tiver um circuito fechado aqui, ó. Se eu fizer um circuito fechado aqui e fizer um caminho nesse circuito fechado, isso aqui vai definir uma área também. Eu posso reescrever essa coisa como integral de E escalar ds nesse circuito aqui, integral fechada, ela vai ser igual ao quê? Integral de, perdão, tem o ddt aqui, né? Então, ddt de integral de B escalar dA nessa superfície aqui. Isso é a lei da indução eletromagnética de Faraday. Tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo bem. Então tá bom. Então são essas duas leis aqui que geram campo elétrico. Campo elétrico pode ser gerado ou por carga estática ou por variação temporal de campo magnético. Olha só, gente. Variação temporal de fluxo de campo magnético gera campo elétrico. Então aqui eu vou ter um campo elétrico. Se eu tiver um BDT aqui, eu vou ter um campo elétrico, né, ao redor desse circuito fechado que eu desenhei aí. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Alguma dúvida aí? Então isso é o jeito que é gerado. Opa, perdão, pessoal. Tudo bem. Tô com uma gastrite aqui, tem umas horas que a coisa fica meio feia, né? Eu coloquei ali antes de começar a aula que era pausa para pizza, mas é brincadeira, não tá comendo pizza não. Então pensar, pô, é a pizza que comeu, não é isso não. Vamos lá. Então, pessoal, e campo magnético? Como é que eu gero campo magnético? Como é que a gente gera campo magnético, pessoal? Com cargas em movimento? Cargas em movimento. Boa pergunta, boa questão. Mas uma coisa que eu vou colocar para vocês. Se eu pegar uma região do espaço aí que tenha campo magnético, pegar aqui uma região do espaço que eu tenha campo magnético, sei lá, saindo aqui, vou desenhar as linhas de campo aqui. E desenhar isso aqui, ó. Desenhar uma superfície fechada. Como se fosse uma gaussiana. Os picaretas pegaram minha caneta aqui. Tá? Acabaram com ela. Devolveram no estojo, mas depois da caneta está acabada. Enfim. Se eu fizer alguma coisa... Se eu contar todas as linhas de campo que entram, saem daqui, né? Então, olha só. Quanto dá isso aqui, ó? Como a lei de Gauss, ó. Essa aqui seria uma lei de Gauss para o magnetismo. Quanto dá a integral de superfície fechada de B escalar de A? Aqui está nosso DAzinho. Dá zero, né? Dá zero. O que significa isso? Significa que eu não tenho monopolo magnético. Tá? Ou significa que até o momento ninguém encontrou. Todo campo magnético que se conhece é gerado pelo quê? Por carga em movimento. Tá? Então, isso aqui significa que nunca se observou monopolo magnético. Ou seja, todo campo magnético que se conhece é resultado de carga em movimento. Tá? Então, a geração de B tem a ver o quê? Tem a ver com a lei de Ampère. O que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz o seguinte: a lei de Ampère, obviamente, ela é resultado da lei de Biot-Savart, né? Do mesmo jeito que a lei de Gauss do campo elétrico é resultado da lei de Coulomb. Então, a lei de Ampère é um resultado direto da lei de Biot-Savart. Né? Você pode demonstrar a lei de Gauss a partir da lei de Coulomb e pode demonstrar a lei de Ampère a partir da lei de Biot-Savart. Tá bom? Isso é relativamente fácil fazer, né?
Mas a gente não costuma não fazer isso em fenômenos eletromagnéticos, senão a gente fica assim, 1 hora fazendo conta. Na metade do caminho os alunos se perdem e aí ficam assim, o que esse cara estava falando? Do que esse cara estava falando mesmo? Eu me perdi na terceira integral, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando você faz muita conta, que toma cuidado para não se perder no meio das contas. Tá? Como é que é a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que B é produzido por correntes. Né? E normalmente eu tenho o seguinte aqui. Vamos pensar num fio reto infinito. Se eu tiver uma corrente I, eu sei que... Cadê meu verde? Puta, eu tranquei o quarto, então não posso acusar ninguém. Ah, tá aqui. Perfeito. Vamos desenhar aqui. Né? Você tem aqui uma curva que a gente chama de amperiana. Você desenha o B aqui, ponto a ponto, e você sabe que integral de B, agora é uma integral de linha, de trajetória, B escalar ds é igual a μ0 vezes a corrente que atravessa. Certo? De fato, se eu não tiver um fio reto infinito, mas se eu tiver uma distribuição de corrente, né? Se eu tiver uma distribuição de corrente J aqui, né? Eu posso reescrever essa geringonça como sendo integral de B escalar ds vai ser igual a integral na superfície, nessa superfície aqui, de J pode variar ponto a ponto, escalar dA. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Sim. Falem alguma coisa de vez em quando para não achar que eu tô falando sozinho, tá? Já aconteceu uma vez, a primeira vez que eu dei um curso online, eu descobri que eu estava falando sozinho por 5 minutos. Caiu minha conexão e eu fiquei falando sozinho, né? E eu contei uma piada boa e depois não lembrava dela. Enfim, e nem gravou. Então vamos lá. Então, em resumo, eu vou reescrever aqui as equações que a gente tinha escrito. Em resumo, a gente tem isso aqui, ó. Como é que E e B são gerados? Né? Quem são E e B, a gente já comentou, né? Eles são definidos pela força que age sobre uma carga elétrica parada e uma carga elétrica em movimento. Né? O campo magnético só aparece quando a carga elétrica está em movimento. Existe uma interpretação bem bacana. Eu, infelizmente, não lembro que livro faz isso, que envolve relatividade, que mostra o seguinte: você pega um fio reto passando corrente e outro fio reto passando corrente. E você faz uma transformação de coordenadas, o que um observador num fio observa em relação ao outro, né? E você leva em conta a contração do espaço-tempo, e aí você mostra que naturalmente aparece uma força devido à contração do espaço-tempo. Eu não lembro em que livro eu vi isso aí, mas é muito legal, que mostra que a É o relatividade... vídeo do Veritasium. Eu não vi isso em vídeo, eu vi isso num livro, um tempo atrás, eu não lembro. Tá. Mas o livro não era meu, eu emprestei e devolvi, enfim. Por isso eu tentei fuçar aqui em casa, mas não está aqui. Né? Bom, vamos lá. Resumão. Né? Então, a gente tem integral de E escalar dA é igual a 1 sobre ε0 integral de ρ dv. Certo? Isso é a lei de Gauss. A lei parecida no campo magnético é integral de B escalar dA. Como não existe monopolo magnético, isso aqui é zero. Tá? E aí, você tem a lei de Faraday, que eu posso escrever como integral de E escalar ds, que é igual a... Tem um sinal negativo aqui, né? Menos d dt de integral de B escalar dA. Variação do fluxo magnético produz campo elétrico. É assim que vocês estão me vendo, porque é assim que é gerado energia elétrica. Né?
Você tem um baita imã lá em Itaipu e você tem uma bobina girando pela força da água e isso provoca variação do fluxo magnético e, portanto, você tem energia elétrica gerada dessa forma. Você tem campo elétrico e diferença de potencial gerado dessa forma. Né? O que muda para as outras usinas, a eólica ou mesmo a termonuclear e também como é que chama? A termoelétrica, o que muda é o jeito que você faz a pá virar, o jeito que você faz a bobina girar. Né? Na usina hidrelétrica é a força da água, num gerador eólico é o vento, e, pasmem, numa usina termonuclear, a reação nuclear ela é usada só para esquentar água. Ela esquenta a água e aí o vapor de água faz a bobina girar. Né? É um absurdo. A reação nuclear é usada só para esquentar água. Enfim, mas essa é a verdade. O pessoal tenta fazer uma coisa assim, olha, usina nuclear. Não, o troço é só para esquentar água e girar uma bobina. Só isso. Tá? Bom, e como não existe monopólio magnético, o único jeito de você gerar campo magnético é através aqui dessa equaçãozinha aqui que a gente escreveu, mas vou escrever de novo. Integral de B escalar ds é igual a integral, isso aqui é uma integral de trajetória, e essa aqui é uma integral de superfície de J escalar dA. Opa, perdão, tem um misero aqui na brincadeira, tá? Então, o resumão do resumão é campo elétrico e campo magnético pode ser gerado. Essas são as formas de gerar campo magnético, só essa forma aqui, e campo elétrico. De fato, existe uma incompleteza aí numa dessas equações que tem a ver com a corrente de deslocamento. Essa equação aqui ela está incompleta. Maxwell mostrou que essa equação está incompleta, porque você tem situações, como por exemplo, quando você coloca um capacitor no meio do circuito. Imagina que você está carregando o capacitor, né? Então, olha, eu tenho corrente de um lado e corrente do outro, mas não tenho corrente elétrica no meio do capacitor. Então, tem um termo adicional aqui que aparece, que é um termo muito importante, que é a corrente de deslocamento. Então, a grande contribuição de Maxwell foi dizer aqui, isso aqui está incompleto. Por quê? Porque você tem a corrente de deslocamento. Né? E a corrente de deslocamento tem a ver com a variação temporal do campo elétrico. O que o Maxwell fez? Né? Só relembrando vocês aí de fenômenos eletromagnéticos. Essa é uma penúltima, foi mostrado, normalmente é mostrado na penúltima ou na última aula de fenômenos eletromagnéticos. Né? O Maxwell olhou para isso aqui, peraí. O Maxwell fez assim, putz, olha só, E escalar D. Obviamente o formato das equações era um pouco diferente naquela época. Era um pouco mais rebuscado, tá? No século XIX. Ele olhou, integral D escalar ds, eu tenho uma derivada temporal aqui. Né? Variação do campo magnético. Integral de B escalar ds, tudo bem, eu tenho isso aqui, mas eu posso ter um J constante, uma corrente constante. Cadê a parte que varia com o tempo aqui? E aí o Maxwell pensou naquele problema do capacitor, que você tem campo magnético quando um capacitor está sendo carregado. E aí o Maxwell inventou uma tal de, que ele chamou de corrente de deslocamento, que é basicamente uma variação temporal do campo elétrico, que produz campo magnético. Né? Vocês estão lembrados disso aí? Sim. Muito bem, então vocês lembram da última aula de fenômenos eletromagnéticos, ou penúltima, dependendo do professor. Eu vou escrever essa parte aqui. É o seguinte, opa. Então vamos lá, vamos partir aqui para 3. 3. Deixa eu... Opa, não, vamos aqui, ó. Como aquela ali está incompleta, a gente vai adicionar a corrente de deslocamento. A corrente de deslocamento é um termozinho a mais aqui. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, tá? Mas eita, peraí. Cadê aqui? Eu não... Eita, peraí, o que eu fiz aqui? Ih, gente, peraí, onde é que tá isso aqui? Aqui. Só para não escrever bobagem aqui, eu vou usar uma cola, né? Eu sempre me engano com o... Como é que chama mesmo? Com o sinal. Depois eles vão falar assim, você passou o sinal errado. Eu não ligo muito para sinal.
Sempre fica faltando um I0 ou Y0. Isso, é exato. Fica faltando um zero, um Y0, um sinal errado, um fator. Não, fator 2 é mais difícil. Fator 2 é mais difícil. Ah, tá aqui. Deixa eu só pegar aqui a corrente de deslocamento certinha para não falar bobagem para vocês. Né? Então você tem integral de B escalar ds. Isso aqui vai ser igual a μ0 integral de J escalar dA. Né? Mais, agora é um mais aqui, não um menos. Eu já ia falar bobagem. Eu só viu que é bom pegar cola? μ0, y0. E não vai ter espaço aqui, gente, desculpa. Vamos virar a página para o outro lado. Integral de B escalar ds é igual a μ0, aquela parte que vocês conhecem, J escalar dA. Né? Isso aqui é a corrente elétrica, né? Isso aqui é a corrente, né? Elétrica real. Só que você tem um termo aqui, mais μ0, y0, ddt, parecido com esse ddt aqui, integral de E escalar dA. Quem demonstrou essa coisa aqui foi o Maxwell. Nossa, tá feio para burro isso aqui que eu fiz, não, mas tudo bem. É integral de E escalar dA. Isso aqui é chamado de integral de E escalar dA. Isso aqui é ε0, integral de E escalar dA, é corrente de deslocamento. Tá? E escrevi, tá feio para burros aqui que eu escrevi, mas tudo bem. Tentar ficar fazendo a aula ao mesmo tempo que a gente conversa é complicado, né? Mas enfim. Então vamos lá. Incompleto não tá mais incompleto, aqui tá a forma completa. Isso aqui, integral de E escalar dA, é a corrente de deslocamento. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Tá, joia. Agora vamos falar o seguinte. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Né? A gente já reconstruiu aí o eletromagnetismo. Já que se reconstruiu o eletromagnetismo, a gente já entendeu que o campo elétrico é produzido ou por carga ou por variação do campo magnético, e o campo magnético é produzido ou por corrente elétrica real ou por variação temporal de fluxo magnético. Isso aqui nada mais, nada menos do que fluxo elétrico, perdão. Variação de fluxo magnético gera campo elétrico. Variação de fluxo elétrico gera campo magnético. Além da corrente elétrica, claro. Né? Bom, vamos pensar o seguinte agora, pessoal. Deixa eu achar vocês aqui. Cadê vocês aqui? Vocês estão aqui. Normalmente, né, quando você está aqui eu estou num ambiente que eu não tenho nenhuma carga elétrica líquida. Né? Eu espero não ter nenhuma carga elétrica líquida. Né? E espero não ter nenhuma corrente elétrica muito significativa dentro do meu corpo. Né? Tem só as correntes elétricas que passam aqui, no cérebro, algumas vezes falam bobagem. Né? A gente tenta diminuir esses eventos. Vamos pensar o seguinte: o que acontece num ponto do espaço? Você pode ter carga elétrica gerando campo elétrico no lugar, você pode ter corrente elétrica gerando campo magnético no outro lugar. Mas elas estão longe, elas estão afastadas. Né? O que acontece na ausência de fontes? Ou seja, num ponto do espaço, né? Numa região do espaço, que eu vou escrever aqui, região do espaço, na ausência de fontes. Opa, peraí, o computador está querendo desligar. Não desliga. Não desliga. Cadê? Deixa eu enfiar esse troço na tomada. Foi, tá bom. Enfim, vamos pensar agora numa região do espaço na ausência de fontes. O que vai acontecer? Bom, depois eu coloco essa parte escrita. O que vai acontecer com esse termo aqui? Ó? Se eu estiver numa região do espaço longe de qualquer carga elétrica? Vai zerar. Zero, né? Vai zerar. Então tudo é zero. Esse termo aqui vai zerar? Não. Esse termo aqui, ó, o primeiro termo, o termo de Ampère, né, da lei isso aqui é chamado de lei de Ampère-Maxwell. Esse termo aqui vai zerar? Zero. Vai zerar se eu estiver numa região do espaço onde eu não tenho corrente elétrica. Esse termo aqui não vai zerar. Significa o seguinte: eu posso reescrever essas equações, né, desse jeitão aqui, ó.
Bom, vamos reescrever elas de um jeitão mais bonito. Tá? Então, se eu tiver uma região do espaço na ausência de fontes, eu tenho integral de E escalar dA igual a zero, e vou ter integral de E escalar ds igual a menos ddt de integral de B escalar dA. Tá? E isso aqui é a geração do campo elétrico. E aí eu tenho integral de B escalar dA igual a zero, e tenho que integral de E escalar, perdão, B escalar ds, o primeiro termo da lei de Ampère é nulo, eu fico só com o segundo termo, μ0, ε0, integral de E escalar dA. Eita, esse E escalar dA tá ficando feio aqui, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, pessoal? O E não é derivado em questão É verdade, Vinícius, é verdade. É D. Vou esquecer a derivada é pior que esquecer um fator, hein? Ficava calhado depois. Isso aí, obrigado por lembrar, né? Eu também estou escrevendo com letra muito grande, eu tenho que aprender a escrever com letra menor, tá? Então, olha só o que a gente tá vendo aqui, ó. Então, numa região de espaço livre de fontes, o que acontece? Eu não tenho nenhuma carga próxima, nenhuma corrente próxima gerando campo magnético. Tá? Olha só para essa equação e para essa equação aqui. Variação temporal de campo magnético está gerando campo elétrico. Tá? Indução eletromagnética. Só que, se a variação temporal de campo magnético gerar campo elétrico, e se esse campo elétrico aqui variar temporalmente, olha só o que vai acontecer. A variação temporal do campo elétrico vai gerar campo magnético. Parece ser uma coisa autossustentável. Essa foi a grande sacada do Maxwell. Ele pegou as equações, de fato, chama-se equações de Maxwell, mas a única coisa que ele fez foi enfiar lá o termo de corrente de deslocamento. Tudo bem que ele uniu a coisa toda. Ele uniu a coisa toda e viu assim, opa, isso aqui está incompleto, está com uma cara feia. Deve ter um termo a mais na lei de Ampère. Né? E esse termo aqui que eu estou desenhando de forma espremida, integral de E escalar dA. De fato, ε0 integral de E escalar dA. Né? Bom, aí ele olhou para essa coisa toda e pensou o seguinte, pô, aí tem, hein? Se eu tiver variação temporal do campo magnético, vai aparecer campo elétrico. Se eu tiver variação temporal do campo elétrico, vai aparecer campo magnético. Tá aparecendo, alguma coisa tá cheirando aí a movimento oscilatório. E de fato, se você lembrar lá de circuitos e pegar um circuito indutor-capacitor, começar com um capacitor descarregado, vai acontecer uma coisa muito legal. O capacitor ele vai se descarregar completamente. Quando a carga do capacitor tiver zero, você vai ter uma corrente diferente de zero e você vai ter um campo magnético dentro da espira, dentro do indutor. Né? Então a energia que estava armazenada no campo elétrico do capacitor vai para o indutor e é armazenada no campo magnético. E aí você tem uma oscilação, né? Típica de circuito indutor-capacitor. E aí, inclusive, você tem uma frequência típica disso aí. Né? Então, essa aí é a primeira oscilação que você vê em eletromagnetismo, o circuito indutor-capacitor, que é um circuito mais simples que você tem um capacitor em contato com uma espira ou um solenoide, tá? Em que o campo magnético, a energia que estava armazenada antes no campo elétrico se torna armazenada no campo magnético e você tem essa oscilação, essa troca, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Até aí? Tudo certo. Então tá bom. Bom, chega na maior parte dos livros, né? Os livros do nível do Survey fazem a seguinte gambiarra que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu me recusei a copiar essa gambiarra. Eu vou mostrar só. Vou só mostrar para vocês aqui. Cadê aqui? Eita. Não. Tá aqui a gambiarra do Surrey. Será que eu consigo deixar um pouco maior? Enfim, o Surrey, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco maior para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar. Muito bem. E não aumenta mais que isso? Que coisa.
Deixa eu tentar ver de outro jeito isso aqui. Deve ter um outro aumento que eu posso fazer. Bom, deixa eu compartilhar essa gambiarra aqui com vocês. Ctrl 0. Deve ter um jeito de aumentar o tamanho da letra, mas eu não sei como. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Ah, consegui. Consegui aumentar o tamanho da letra. Então, o que o Survey e outros livros, tipo Survey, Halliday, fazem é o seguinte. Eles tentam convencer o peão, né? Que olha só, vamos falar de onda, né? Aí vamos pegar as equações de Maxwell. Vamos pegar as equações de Maxwell, né? Ele tenta convencer o peão da seguinte coisa, né? Vamos pensar aqui num campo elétrico perpendicular a um campo magnético. E ele não explica por que o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. E diz que vai ter uma onda se propagando na direção X. Então, suponha que você tem... Vocês estão vendo aqui meu mouse? Aham. Então, Sim. suponha que você tem aqui um campo elétrico perpendicular a um campo magnético. Até aí, tudo bem. Então, vamos fazer essa suposição, né? Vamos aplicar aqui, né, a lei de Faraday. Vamos aplicar a lei de Faraday nesse trechinho aqui infinitesimal. Se eu aplicar a lei de Faraday nesse trechinho infinitesimal aqui, fizer um circuito aqui, ver qual que é o fluxo do campo magnético aqui, eu consigo calcular integral de E escalar ds, que obviamente dá E mais dE dx aqui. Tá? Perdão, esse aqui é o E de x mais dx. Se eu fizer E escalar ds, eu vou encontrar essa coisa aqui. Aí, o sujeito faz uma chacoalhada lá, né? E diz para você que a variação espacial do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético. Isso ele faz usando a lei de Faraday. Mas ele impôs um campo elétrico perpendicular a um campo magnético e aplicou a lei de Faraday. Tudo bem. Né? Então ele tem campo elétrico só numa direção, campo magnético só na outra direção. E essa aqui é a relação. A variação espacial do campo elétrico é igual ao negativo da variação temporal do campo magnético. E aí, o que o camarada faz, né? Olha só, o que o camarada faz, virando a página aqui, né? Ele pega o quê? Ele pega a lei de Ampère. O sujeito pega a lei de Ampère e aplica aqui para o mesmo dx aqui. Aplica para um circuito retangular aqui, infinitesimal, né? E o que ele mostra para você? Obviamente que isso aqui é o fluxo do campo, vai ter o fluxo do campo elétrico aqui agora, nessa superfície, né? E aí, o que o Bagwell mostra para você é o seguinte, que a derivada espacial do campo magnético, ou seja, a variação daqui para cá, né, dividido pelo ΔX, é o negativo dessa μ0 vezes ε0 vezes a derivada temporal do campo elétrico. Aí, até aí tudo bem. Aí o peão combina uma equação com a outra e chega com uma coisa que ele fala aqui, que é a equação de onda. E olha que legal, ele encontra uma equação só para o campo elétrico e outra só para o campo magnético. Que as duas coisas estão amarradas. Mas a variação espacial do campo magnético é igual a conexão entre a variação espacial do campo magnético é igual à variação temporal do campo magnético. O tipo de variação é a mesma. Vejam que essa equação aqui é idêntica a essa, só muda de E para B. Certo? A conexão da variação temporal com a espacial é exatamente a mesma. Então, isso que a maior parte dos livros-texto faz. Fala, suponha um campo elétrico numa direção tal e um campo magnético em direção perpendicular. O que vai acontecer na direção perpendicular a esses dois é a propagação de onda. Acontece que isso aqui só vale para onda plana. Essa demonstraçãozinha aqui só vale para onda plana. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Como é que a gente faz se a gente não quer fazer essa... como é que eu poderia chamar aqui de um modo bem politicamente correto? Essa forçação de barra. Não, forçação de barra acho que não é politicamente correto. Como é que eu poderia fazer para não fazer essa... Licença poética. Não, gente, eu não sei se é politicamente correto. Patifaria é bom. Licença poética. Não é patifaria. Mas isso é um caso extremamente especial.
de onda plana. O cara não chegou numa equação de onda. Ele chegou numa equação de onda para uma onda plana. Mas ele já supôs que a onda era plana de cara. Mas daí ele chegou numa coisa que é consistente com a suposição inicial dele. Tá? Professor, uma dúvida que eu fiquei aqui é que a suposição dele de que a onda, que a parte, o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, a gente tira da própria definição de campo magnético, né? Sendo o produto vetorial entre a velocidade e o campo elétrico. Exatamente. Mas você pode ter campo elétrico que não é perpendicular a campo magnético. Você pode, dependendo da configuração que você tenha, de distribuição de carga e distribuição corrente, você pode ter um campo elétrico que não é perpendicular ao campo magnético. Você pode ter. Né? Mas a gente não consegue aplicar aquela definição do produto vetorial, né? Consegue. Eita, mas... Mas é que aí você tá num regime... Se você tiver num regime em que você está longe das fontes, né, essa é a sacada. Você está longe da fonte de campo magnético e longe da fonte de campo elétrico. Agora, se eu estiver dentro de uma distribuição de corrente ou dentro de uma distribuição de carga, aí não vale essas equações de Maxwell no vácuo. Tá? Entendi. Tá bom? Acho que não sei se consegui explicar isso, mas é basicamente isso que eu queria explicar. E, parei de compartilhar. Nossa, olha o que eu fiz. Tem 1000 janelas. Deixa eu parar de compartilhar isso. Poder compartilhar a coisa certa. Tá? Professor, uma dúvida. Oi. Se a gente pegar as equações de Maxwell na forma diferencial e substituir uma na outra... É isso que a gente vai fazer agora, Cauê. É que como vocês nunca viram, em tese, vocês nunca viram equações de Maxwell na forma diferencial, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá, cadê? Deixa eu ver o que eu preciso compartilhar aqui, peraí. Toda hora eles mudam esse layout desse... Aqui, consegui compartilhar minha folha de volta. Muito bem. Tá? Então, pelo que eu estou vendo aí, não está tendo gritaria na sala. Isso aqui está mais emocionante que o jogo Brasil e Colômbia. Né? Então, agora nós vamos partir para as equações de Maxwell na forma diferencial. Né? Você tem que fazer... Bom, como é que... Isso aqui é na forma integral. Tá? Mas, como é que Maxwell chegou realmente na equação de onda? Né? O que Maxwell fez? Qual a primeira sacada dele? Né? O que ele fez? Isso aqui é tudo macroscópico. Isso aqui é na superfície. Isso aqui é uma superfície. Né? Isso aqui é superfície. Isso aqui o que é? Isso aqui é um circuito. Né? Isso aqui é um circuito, isso aqui é uma superfície. Aqui é a mesma coisa, circuito e superfície. Tá? O que Maxwell fez? Maxwell fez o quê? Fez a superfície tender a zero. Então, o que acontece quando a gente começa a reduzir essas superfícies a superfícies muito pequenas? O que vai acontecer com as equações? Né? O que vai acontecer com as equações é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Eita, apareça a coisa. Apareceu. Né? Deixa eu apresentar isso aqui. Né? O que acontece é o seguinte. Opa, peraí, está carregando. Acho que eu vou compartilhar agora com vocês. Agora eu vou roubar um slide do Breno. Né? O que acontece com qualquer vetor, né, é o seguinte. Essa aqui é a notação maluca do... Vocês estão vendo esses slides aqui do Breno? Sim. Essa aqui é aquela notação maluca que você vê no livro do Moisés, né? Eu acho que o Moisés não sabia digitar nabla, né? Bom, para falar a verdade, o Moisés já tem uma certa idade, os livros originais do Moisés eram manuscritos, né? Quem inventou essa notação div aqui do Moisés é o cara que editou o livro dele, que eu acho que não sabia LaTeX, e daí fez esse div aí para, sei lá, não sabia fazer o nabla, né? Mas enfim... o que diz o teorema da divergência? Né? Se eu tiver qualquer vetor, né, e fizer uma integral na superfície dele, uma integral de f escalar de A, por exemplo, isso aqui vai ser igual a integral no volume do divergente de f
vezes dV. Tá? Ou seja, fazer essa integral de superfície é a mesma coisa que eu fazer a integral do divergente no volume. Né? Existe uma demonstraçãozinha em livros de cálculo para isso aí, né? Que é o seguinte: se eu pegar uma superfície infinitesimal, aí que vai a ideia do Maxwell de transformar tudo isso aí em infinitesimal. Se eu pegar isso aqui, se eu pegar uma superfície infinitesimal, né, o que vai acontecer? Eu fz dx dy, né, imagine que eu tenho uma superfície infinitesimal só na direção z. Né? Isso aqui, obviamente, eu posso pegar o f e escrever como sendo df dz dz. Né? Então aí você vai ter o dx dy dz e o dfz dz. Se você fizer isso em 3 dimensões, você mostra o teorema da divergência. Né? Voltando agora à nossa... Então, integral na superfície df escalar dA é integral no volume de divergente df dv. Né? Então, vamos voltar agora. Como é que eu volto aqui? Eita. Ah, achei? Não. Espera aí. Deixa eu voltar aqui no que eu queria... No meu papelzinho aqui. Vamos voltar no meu papelzinho. Então, o que acontece aqui? Essas duas primeiras equações aqui ficam como integral no volume de divergente de E vezes dV igual a zero. Vou escrever aqui. Ó. Primeira equação fica assim, integral de divergente de E dV, integral no volume, né? Eu não gosto de ficar fazendo aquele monte de integral, para dizer que é do volume. Isso aqui é igual a zero. Mesma coisa para a parte magnética. Integral do divergente de B dV, isso no volume. Isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Mas olha só. Se isso aqui tudo é igual a zero, né? E esse volume aqui infinitesimal pode ser arbitrário, eu posso dizer que... eu posso dizer que essa coisa aqui... veja que eu estou usando só as equações, estou trabalhando só com as equações no vácuo, tá? Obviamente que se eu não tiver no vácuo, isso aqui vai dar um ρ sobre ε0. Mas então, divergente de E igual a zero e, no vácuo, divergente de E igual a zero e, em qualquer lugar, como não existe monopolo magnético, divergente de B é igual a zero. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? De boa. Beleza. Vamos olhar para essas outras equações agora aqui. Ó. Eu tenho que é integral na superfície de E escalar ds. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um fluxo através de uma superfície. Isso aqui é um fluxo através de uma superfície. Isso aqui é derivada temporal, não tenho o que fazer. Isso aqui é derivada temporal, não tenho o que fazer. Será que eu consigo escrever a integral no fluxo de uma superfície numa coisa... Perdão, não é fluxo numa superfície. Em uma integral num circuito, e aqui eu tenho integral no fluxo de uma superfície. Será que eu consigo escrever será que eu consigo escrever esse cara aqui num outro formato? O que vocês acham? Teorema de Stokes. Exatamente, teorema de Stokes. Vamos olhar para o teorema de Stokes agora. Agora eu vou roubar o slide do Breno, que está muito bem feitinho. Né? Então, o Breno, vocês estão vendo isso aqui? Sim. O que diz o teorema de Stokes? O teorema de Stokes diz que toda vez que eu tenho uma integral num circuito, né, de uma função escalar, o ds, que é o quê? É uma integral de trajetória. Toda vez que eu tenho uma integral de trajetória, essa integral de trajetória é igual ao fluxo. Vejam que isso aqui é uma integral na superfície, ó, escalar dA. O Breno esqueceu o vetor aqui, mas pô, o slide dele está muito bonitinho, né? Depois a gente fala para ele que ele esqueceu o vetor. Mas eu achei muito formal esse slide. Eu quis saber se vocês sabem o que é campo elétrico e campo magnético primeiro, para a gente pensar nisso. Então, olha só, o teorema de Stokes diz que uma integral circuital, ou seja, uma integral de trajetória, é igual ao fluxo do rotacional na superfície. Certo? Vamos voltar para o nosso... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso.
Uma coisa é vir para cá, outra coisa é voltar para lá. Eita, não consegui ainda. Tá dando uma ilusão de ótica esse gráfico do rotacional. Eu percebi, não dá uma ilusão de ótica maluca. Você fica olhando ali. Fica... Bom, então, o que a gente viu lá? Isso aqui, então, são as equações, as primeiras duas equações de Maxwell escritas da forma diferencial, né? O que a gente viu lá no slide do Breno? O que a gente viu no slide do Breno é o seguinte: se eu tiver isso aqui, ó, integral numa superfície de laranja escalar ds, isso aqui é igual a integral na superfície do rotacional da laranja escalar dA. Ou seja, fluxo do rotacional. Tudo bem, pessoal? Vocês estão enxergando direitinho aqui? Peraí, Sim. onde é que vocês estão aqui? Deixa eu achar. Peraí que eu tô perdido aqui. Ficar mexendo... Opa, perfeito. Então, lembrando isso aqui é o teorema de Stokes. Né? Vamos escrever aqui. Ó. Teorema de Stokes. Stokes. Não vou entrar na demonstração disso aqui, porque se a gente entra na demonstração formal disso aqui, isso aqui leva mais de meia hora, pelo menos para mim, e daí a gente começa a dormir no meio. Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer de forma solitária, essas transformações, essas demonstrações, né? Senão você fica perdido e daí só eu entendo o que eu estou fazendo, e daí todo mundo dorme. Então vamos aplicar o teorema de Stokes agora nessas outras duas equações aqui. Ó. Então, se eu tenho integral de E escalar ds, de fato eu posso escrever essa integral de E escalar ds como integral do rotacional de E escalar dA. Daí eu vou ter rotacional de E escalar dA, vou ter isso aqui, ó, integral do rotacional de E escalar dA igual a menos d dt. Agora não dá para ver, professor. Agora perdão. Beleza. Aqui, beleza. Integral de B escalar dA. Certo? Obviamente, eu não estou numa situação onde eu estou variando temporalmente essa área. Eu não estou rodando uma espira. Eu estou num ponto no vácuo. Né? Ali não era para estar sem circuito, professor? Perdão. É verdade. Isso. Desculpa. Isso aqui é uma integral, isso aqui é um fluxo, né? Isso aqui é um fluxo numa superfície, tanto um lado quanto o outro. Tá? Agora, se você olha para um lado e olha para o outro, obviamente, você está integrando o quê? Você está integrando, fazendo uma integral de fluxo na mesma superfície. Significa o quê? Você pode igualar rotacional de E com menos dB dt. Tá? Certo? Você pode igualar isso aqui que eu vou riscar em laranja. Se isso é igual a isso, então eu tenho que menos d dt vezes o B é igual ponto a ponto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Pode repetir de novo, professor? Bom, é o seguinte. As duas são integrais de fluxo, né? Na mesma superfície. Veja que aqui, ó, se você olhar para a equação original, eu tenho uma integral no circuito, mas esse B escalar dA é o fluxo na superfície delimitada pelo circuito, certo? Sim. Então, quando eu uso o teorema de Stokes e transformo uma integral de circuito numa integral de fluxo na área, essa aqui é a área delimitada. A área delimitada por essa integral é a mesma área delimitada por essa. Tudo bem? Aham. E eu posso jogar o ddt para dentro da integral, porque ele não afeta o dA. Tá? Beleza. Então, a conclusão é que rotacional de E é igual a menos dB dt. Tudo bem? Tranquilo. Eu estou fazendo só no vácuo essas equações de Maxwell, a parte diferencial só no vácuo para economizar a canetinha, tá? E também para ficar um pouco mais claro, para ficar mais rápido para a gente. Obviamente, eu posso fazer a mesma coisa na lei de Ampère-Maxwell. A integral de B escalar ds vai ser integral do rotacional de B escalar dA. Tá? Resumindo a coisa toda,
resumindo a coisa toda, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha folha número 4. Notas de aula ao vivo vai ser o caos, né? Enfim, vamos lá. Ele está um pouco desorganizado, né? Agora vocês descobriram que eu faço rascunho das minhas notas. Ah, não, mais para cá. Deixa eu puxar essa câmera mais para cá. Opa, vai cair o celular. Não, aqui, isso. Tá? Então, resumindo a coisa toda, né? Você tem que... Então, aqui você tem as equações de Maxwell no vácuo. Né? Vejam que eu fiz isso só no vácuo. Então, eu tenho que divergente de igual a zero, divergente de B igual a zero. Isso aqui é a minha lei de Gauss no vácuo, certo? Opa, deixa eu arrumar melhor aqui. E as últimas duas equações são essas daqui, que você precisa, para chegar nelas, você precisa usar o quê? Você precisa usar o teorema de Stokes, né? Mas eu tenho que rotacional de igual a menos d dt, dB dt, e aqui eu tenho o rotacional de B, vou pegar aquela outra integral e transformar, rotacional de B vai ser igual a μ0 ε0 dE dt. dt. Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. O Maxwell olhou para isso aqui e falou assim, putz, que legal, né? Variação temporal do campo magnético produz campo elétrico. Variação temporal do campo elétrico produz campo magnético. Caramba, né? Isso aqui está num formato muito legal, muito bonito, né? Eu vou na primeira loja de camiseta e vou mandar colocar isso aqui. Vou fazer um círculo, não sei como é que chama, vou mandar imprimir na camiseta, né? Vai ficar muito bonito, né? A maior parte da população não vai saber do que eu estou falando, mas tem um formato muito bonito, né? Tudo bem, pessoal? Essas são as equações de Maxwell no vácuo. Obviamente, você tem um termo, quando você não está no vácuo, você tem um termo ρ aqui, e quando você não está no vácuo, você tem um termo de corrente, né? De fato, um termo de densidade de corrente aqui nesta aqui, né? Essa aqui não muda, e esta aqui não muda quando você tem fonte. Tudo bem? Tranquilo, gente? Até aí? Muito elegante. Ficou elegante. Beleza. Obrigado. Essa camiseta aqui eu já estou usando, já usei umas 2 vezes, mas se está achando que eu estou elegante, tá bom. Oi, diga. Uma pergunta, qual seria a diferença entre integral de circuito e integral de linha? De fato, integral de linha se pode chamar também de integral de trajetória, né? É só nomenclaturas diferentes. Quando você está falando de integral circuital, você está considerando uma trajetória, né? Tá. É só nomenclatura diferente, é só nome diferente para a mesma coisa, né? Existem uns nomes oficiais que se dá, porque o pessoal da matemática dá para essas integrais, que é um pouco diferente que o pessoal da física dá. Normalmente o pessoal da física usa um pouco de liberdade poética. Se você está fazendo integral no circuito, você fala circuital, você fala integral de trajetória, integral de linha, é a mesma coisa. Trajetória não precisa necessariamente fazer um loop, né? Voltar nela mesmo. Não precisa, vou fazer um loop. Né? Mas a de circuito é uma trajetória. Exato, o circuito você entende que é um circuito fechado. Tá? Trajetória não necessariamente é uma trajetória fechada. Né? Beleza. Bom, se você olhar para essas equações, o que você pode fazer com elas? Para transformar? O que está acontecendo? Você percebe o quê? Você percebe que o E está amarrado entre átomos. A próxima coisa que o Maxwell pensou tem alguma forma de eu encontrar alguma ação diferencial o campo elétrico e o campo magnético em que um não esteja amarrado com o outro? Obviamente essas equações são sempre válidas. Então, o campo magnético vai estar sempre amarrado com o campo elétrico, né? Então, mas a questão que se coloca aí existe alguma forma de você encontrar uma equação
que o E dependa só da posição e do tempo, e o B dependa só da posição do tempo? Foi esse o próximo passo que o Maxwell fez. Tá? Ele olhou para isso aqui, olhou, e aí ele chegou à seguinte conclusão. Caramba, eu tenho rotacional de E aqui, eu tenho rotacional de B aqui. Eu tenho B aqui, eu tenho E aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o rotacional dessa. Se laranja é igual a banana, rotacional da laranja é igual a rotacional da banana, então ele fez o seguinte, ele pegou e aplicou o rotacional. O que acontece se eu aplicar o rotacional nessa primeira expressão aqui, nessa primeira expressão de baixo? Então aqui eu vou ter rotacional de E é igual a menos D dt. O rotacional não vai agir sobre o D dt, tá? Então aqui eu vou ter rotacional de B. Certo? Mas quem é rotacional de B? Rotacional de B é essa segunda equação. Certo? Oi, que louco! Então eu posso igualar o rotacional de B com μ0, ε0, ddt. Então olha só o que vai dar essa lambança aqui. Ó. Eu vou ter que rotacional do campo elétrico vai ser igual a menos, tem um μ0, ε0 aqui, μ0, ε0, eu já tinha uma derivada temporal aqui, então eu vou aplicar de novo aqui, ó. Então eu vou ter d2, dt2 do campo elétrico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza, beleza. Sim. Beleza? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui, tirei o rotacional dela. Aí, olha só, apareceu o rotacional de B aqui do outro lado. Só que o rotacional de B é essa outra equação de Maxwell. E aí, se você substituir, dá essa encrenca aqui. Tá bom? Tranquilo? Sim. Então, tá bom. Bom, gente, agora a gente tem que usar uma propriedade. Deixa eu ver se eu acho aquela propriedade aqui. Deixa eu ir na minha cola. Da aula ao vivo você tem que usar umas colas, senão o cérebro de mais de 40 anos de idade não suporta. Opa, eita, o que ele fez aqui? Não é para frente. Só um momentinho, gente. Eu já vou mostrar a identidade para vocês. Cadê a identidade que eu quero mostrar? Essa aqui é uma identidade que, se vocês pegarem um domingo que você não tem, que você não está sem nada para fazer, você vai demonstrar essa identidade. Deixa eu ver se eu consigo enxergar ela aqui. Nossa, minha vista tá horrível aqui. Que é o seguinte. Agora a gente usa essa identidade. Demonstra em ela, deixa eu ver se que é rotacional. Quando você tem rotacional de qualquer vetor, pode ser o vetor laranja, né? Isso aqui é nabla 2 do vetor laranja menos nabla divergente de laranja. Ih, não ficou bonito aqui. Não ficou bonito. Eu vou escrever embaixo. Acho que vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, né? Pera aí. Dá pra ver sim, é que tá bem no final da página. Ah, tá bom. Eita, não, mas eu vou fazer um negócio mais bonito, vai. Senão vamos falar que isso é feio. Peraí. Cadê? Eita. Ah, deixa eu achar. Achei. Então, a identidade que eu quero que vocês usem é o seguinte, ó. Rotacional de qualquer coisa, qualquer vetor, isso é uma propriedade do rotacional. Isso aqui é laplaciano do vetor. Isso aqui, o resultado vai ser um vetor, tá? Então, isso aqui é laplaciano componente a componente, tá? Menos gradiente do divergente. Vejam que existe gradiente do divergente, porque o divergente não vai dar um escalar, isso aqui dá um escalar. Daí, o gradiente de um escalar dá um vetor. Isso aqui é um vetor também. Nabla 2 aplicado num vetor é o nabla 2 componente a componente, tá? Então, se eu usar essa identidade aqui, é fácil você mostrar essa identidade aqui, mas você leva uns 15, 20 minutos para fazer, mas é uma coisa bem bobinha e fácil de mostrar. Então, se eu aplicar aqui
Se eu aplicar agora, voltando nessa expressão aqui que a gente encontrou, para a equação do campo elétrico, o que a gente vai encontrar? Rotacional do rotacional vai ser nabla2 do campo elétrico. Então, eu vou ter nabla2 do campo elétrico menos gradiente do divergente do campo elétrico. Mas quanto é o divergente do campo elétrico, gente? No vácuo. Falem alguma coisa. Zero. Zero, né? Então, voltando aqui, eu vou ter, como essa segunda componente aqui vai ser zero, então eu vou ter isso aqui igual a menos μ0 ε0 d2e dt2. Sem nenhuma gambiarra, tipo o Survey faz. Tá? Então, se você pegar as equações de Maxwell no vácuo, tirar o rotacional dessa primeira e aí identificar o rotacional de B com essa outra equação de Maxwell, você fica com uma equação que depende só do campo elétrico, é uma equação esdrúxula, mas quando você usa a propriedade do rotacional, você cai numa coisa bonitinha aqui, que é o nabla2 do campo elétrico é igual a menos uma constante vezes a derivada segunda temporal do campo elétrico. Né? E isso aqui é a equação de onda. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Eita, cancelar aqui. Estou fazendo bobagem aqui, peraí. Deixa eu ver onde eu quero abrir. Cadê minha cola? Caramba, cadê minha cola? Sumiu minha cola aqui. Ah, tá aqui. Tem um sinal negativo que apareceu aqui, não sei de onde. Rotacional de B igual a de BDT, tá tudo bem. Tem um sinal negativo que eu não considerei aqui em algum canto. Espera aí. O DDT de rotacional de B. Espera aí, gente, que eu já vou voltar nisso aí. Enfim, apareceu um sinal negativo em algum canto aqui. Deixa eu me ver aqui, isso aqui está certo. Opa. Cadê aqui a outra expressão? Só um momentinho, gente, que eu já... Eu não sei porque apareceu esse sinal negativo aqui, agora tem que... Professor, a propriedade é o contrário, pelo que eu estou vendo. É o gradiente do divergente da laranja menos o laplaciano da laranja. Então tem um negativo aqui e um positivo aqui. Isso. Eita, eu olhei no lugar que estava errado. Então aqui vai dar um sinal positivo. Perfeito. Bom, essa aqui é a equação de onda. Onda para o campo elétrico. Isso que dá a tentar fazer as contas ao vivo, né? De fato, a cola que eu peguei desse rotacional do rotacional estava errada. Enfim. Muito bem. Então, essa aqui é a equação de onda para o campo elétrico. O que acontece se eu pegar o rotacional desse aqui? Vai aparecer rotacional do rotacional de B, desse lado, e aqui vai aparecer rotacional de E, que é esse cara aqui. Né? Então, vai aparecer uma equação idêntica, né, para quem? Para o campo magnético. Então, nabla2 de B vai ser igual a μ0 ε0 d2b dt2. E essa aqui é a equação de onda para o campo magnético. Né? Por que isso aí é uma equação de onda, pessoal? Por que isso aí é uma equação de onda? Está relacionando a segunda derivada da posição com a segunda derivada do tempo. Exatamente. Né? Você está relacionando a segunda derivada da posição com a segunda derivada do tempo. Mas você não poderia relacionar a derivada da posição com a derivada do tempo? Não daria uma onda também? Daria. Você poderia também relacionar... vocês já fizeram mecânica quântica? Ou física Não, quântica? eu não. Não. Como é que é a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger tem nabla2. Você não tem vetor lá, mas tem uma função de onda. Mas você tem um nabla2 da função de onda igual a uma derivada temporal, certo? Não derivada segunda, derivada primeira
da Essa é função. verdade. Só que aí o problema é o seguinte, essa equação que você obtém, essa equação de Schrödinger, a função de onda você não consegue, por mais que você tente, você não consegue uma solução real. Você consegue encontrar só solução complexa para a função de onda. Ao contrário dessas daqui. Essas daqui, essa equação de onda, essas duas aqui são absolutamente gerais. Elas funcionam para onda plana e para qualquer tipo de onda, né? São essas equações que determinam como é o feixe que sai de uma cavidade laser, né? Você tem as superfícies de contorno, que você tem as condições de contorno, que de fato são os espelhos da cavidade, e a frente de onda do teu feixe laser tem que casar, a curvatura da frente de onda do seu feixe laser tem que casar com a curvatura do espelho. É um negócio muito bonito, né? Quem projeta laser sabe que isso aqui é uma coisa muito bonita, né? E a quantidade de soluções que essas equações têm aqui é praticamente infinita, né? A quantidade de soluções que essas duas equações têm aqui é praticamente infinita. E o que é interessante aqui? Você vê que o jeito que o B muda com a posição em relação ao tempo é exatamente a mesma forma de funcional que o E muda em relação ao tempo. Certo? Então, se você encontra uma solução para o E, automaticamente você tem uma solução para o B. Por quê? Porque é só você fazer o rotacional. O rotacional da solução que você encontrou, que você acaba encontrando o seu B de T. Né? É uma coisa muito bonita isso aqui. Tá? É muito mais bonito fazer desse jeito do que fazer o jeito que o Surrey faz. Mas o Surrey faz de um jeito meio coxambrado, porque é o único jeito de você demonstrar no nível de física que as outras universidades chamam de física 1, 2, 3 e 4, né? Que é o nível mais básico da física. Né? Você supõe que os alunos sabem vetor, mas não sabem rotacional, não entendem muito de álgebra vetorial, né? E nem de cálculo. Né? Tem só o conhecimento mínimo básico de cálculo. Né? Aqui a gente já supõe que vocês têm conhecimento de cálculo vetorial e de várias variáveis. Tá? Bom, como eu falei para vocês, essas duas equações aqui têm variadas soluções, dependendo das condições de contorno. Tá? Qual é a solução mais simples que você tem? Vamos chutar aí. Agora sim a gente vai fazer suposição. Qual a suposição mais simples que você pode fazer para resolver essas equações aqui? Opa. Da forma da onda ou para as condições de contorno? A forma da onda. Qual a forma de onda mais simples que vocês podem imaginar? Um seno. Um seno? Não. O tipo de onda. Plana? Onda plana. Né? O que é onda plana? Você vai. Assim, condição especial. Condição especial. Não é das Casas Bahia, é condição especial do campo elétrico. Você tem E em apenas um eixo. Que eixo vocês querem escolher? Estão fazendo aula ao vivo, escolha um eixo qualquer. Eixo Z. Eixo Z? Ah, não, vamos fazer a onda se propagar no eixo Z. Escolhe o X ou o Y, vai. Que é mais fácil de eu desenhar. X. X, tudo bem. Então, o E, eu vou escrever como sendo EX, né? Ele pode depender, ele vai ser EX na direção I, né? Mas esse EX pode depender do T e pode depender da coordenada Z, certo? Então, EX é um EX de Z, pode depender do Z e pode depender do T.
Não quero que ele dependa do y. Tá? Bom, se eu aplicar esse cara aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? D2, dx2, dx. Vai Professor, ser... Oi. pode abaixar um pouco a folha, por favor? Opa, perdão. Vamos A lá. folha não, a câmera. Opa. Obrigado. Vamos lá. D2, dx2, dxi, mais D2, dy2, dx na direção j, mais D2, dz2, dx na direção k. Certo? Isso é Nabla 2 aplicado. Opa, deixa eu ver se consigo pôr todo mundo junto aqui. Ó. Isso é Nabla 2 aplicado ao vetor. Isso aqui vai ser igual do outro lado, ó, igual a μ0, ε0, dx dt na direção i, mais dx dt, perdão, é dx dt na direção j, mais, opa, perdão, oi, eita. Espera aí, eu fiz alguma gambiarra aqui. Perdão. O E depende só... Você só tem E na direção X, né? É. Tudo bem. Eu fiz alguma gambiarra. Esqueçam isso aqui que eu fiz. Deixa eu sumir aqui. Apaguem os últimos 2 minutos. Tá? Fazer aula ao vivo é fogo. Mas enfim, vamos lá. Então, minha condição especial aqui, vou escrever de outro jeito. Condição especial. Vamos escrever assim, ó. E vai ser igual a E de Z e T na direção I. Vamos escrever simplesmente desse jeito. Tá? Eu estava colocando índice demais e estava ficando louco. Tá? Daí o que diz aquela primeira expressão? Nabla 2 de E vai ser igual ao quê? Vai ser D2. D2 dx2 não depende de x, não depende de y. Opa, deixa eu centrar aqui. Esqueci que eu tenho que ficar olhando para a tela, não só para a página. Então, o que vai acontecer? O Nabla 2 vai ser D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2. Acontece que a derivada em relação a x é zero, porque você está supondo que o E só depende de z e t. Tá? Tudo bem? Ele está na direção x, mas ele não depende do x. Isso que é onda plana. Ele está na direção x, mas ele não depende do x. Ele só vai depender da componente perpendicular. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Estou fazendo gambiarra? Não. Né? Então, isso aqui vai ser D2, D2D de E de Z e T. Né? Isso aqui vai ser igual ao lado direito. Vai ser igual a μ0, ε0. Perdão, isso aqui é na direção I. Mas eu vou... I, D2, então isso aqui vai ser D2, T2 de E na direção... Opa, E na direção I. Tudo bem? Tranquilo? E aí, como os dois lados estão na mesma direção, eu posso igualar aqui. Então, eu tenho D2E dz2 vai ser igual a μ0, ε0 de D2E dt2. Tudo bem? Eita, deixa eu mostrar. Vejam que essa aí é a condição especial que eu coloquei. Se eu colocar uma condição especial que o campo elétrico ele é restrito a um único eixo, o que acontece? No eixo perpendicular, ele tem essa dependência. Né? E qual é a solução desse cara aqui? Esse cara aqui não tem N soluções. Tem apenas um tipo de solução que eu acho que o Lucas falou. Né? E é o seguinte, esse E aqui vai ser igual a E de Z e T. Posso colocar um ANZAC. Saiu da tela, professor. Agora sim. O E de Z e T vai ser igual ao quê? Eu posso dizer que é um E0 cosseno ou seno, né,
de Kz menos ômega t. Isso aqui é o que os alemães chamam de, o nome bonito de Ansatz. Eu acho que é com Z ou com S? Acho que é com Z, vai ficar mais bonito. Isso aqui é meu, acho que com S aqui. Ansatz. Acho que começa com S e termina com Z. É isso. Esse aqui é meu Ansatz. Né? O que os alemães chamam de Ansatz é o que a gente chama de chute. Né? Mas é um chute bem dado. Né? É um chute bem dado que é uma solução. Ou 7-1. uma solução tentativa. Né? Vamos aplicar essa solução tentativa aqui. O que vai acontecer se eu derivar em relação a Z? Vai dar... vamos fazer essa coisa aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho da letra. Né? Então, aplicando o Ansatz aqui. Vamos ver aqui quanto dá dE dt. dE dt vai ser o quê? dE dt vai ser menos K E0 cosseno dessa mesma coisa aqui. Kz menos ômega t. Tá? Perdão, dE dz. Derivada segunda, d2e dz2, vai ser o quê? Seno dessa tranqueira. A derivada do seno é cosseno, só que eu vou ter aqui k quadrado. Então isso aqui vai ser menos k quadrado e de z e t. Certo? Que daí vai ser E0 cosseno da mesma tranqueira. Tudo bem? Se eu fizer a mesma coisa para a derivada temporal, né? O que vai acontecer? Se eu tirar duas vezes a derivada temporal, dt2 vai d2e do meu Ansatz, bem claro, bem entendido. E de z e t, vai aparecer o que aqui? Vai aparecer menos ômega, então aqui vai aparecer menos ômega quadrado vezes z. Quando eu igualo as duas coisas, tento aplicar aqui, o que acontece? Eu vou ver que menos k quadrado e de z e t, eita, agora tem que pôr para baixo, vai ser igual a menos ômega quadrado μ0 ε0. Certo? Tudo bem? Vezes o E. Esse cara cancela com esse cara. Conclusão. Isso aqui é verdade se K sobre ômega for igual a raiz quadrada de μ0 ε0. Agora a questão é, quem é esse K sobre ômega? De fato, se você for olhar para isso, se você for olhar para esse tipo de equação, K sobre ômega é o inverso da velocidade. E isso aqui acaba virando μ0 ε0. Então, essa solução Ansatz aqui é verdadeira se K sobre ômega ou o inverso da velocidade for raiz quadrada de μ0 ε0. Conclusão. Isso aqui, 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0 é a velocidade da onda. E o que é interessante disso? Independe da frequência. Essa velocidade aqui vai independer da frequência. Eu vou poder ter várias soluções com frequências diferentes. Obviamente, esse K aqui é inverso do comprimento de onda. Tá? Esse K é inverso do comprimento de onda. Tá? Ele é chamado de número de onda, se eu não me engano. Tá? E variando o W, variando o ômega e variando o K, de tal forma que a razão deles seja sempre raiz de μ0 ε0, você tem várias soluções, né, de onda plana. E vejam que aqui eu estou impondo a condição especial, que o campo elétrico é restrito ao eixo X, certo? Se eu impuser essa condição, a equação fica simples, né, e eu consigo resolver com Ansatz. Tá? Obviamente, você pode colocar aqui também uma fase. Eu posso fazer Kz menos ômega t mais um φ. Né? Esse φ não vai fazer diferença nenhuma. Só que quando t igual a 0 e z igual a 0, esse φ aí você pode, é o que a gente chama de fase. Tá?
Então também eu posso generalizar esses ansatz, colocar uma fase, vai dar na mesma, e para qualquer que seja a frequência, né, você vai ter um número de onda tal que o resultado dá esse e a velocidade dá essa. E isso aqui, obviamente, é a velocidade da luz no vácuo, né? 1 sobre raiz de μ0, ε0, é aquele famoso 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? E é uma coisa extremamente interessante que no desenvolvimento das equações de Maxwell, né, você consegue chegar na velocidade da luz. E até aquela época, você não tinha... existiam hipóteses da natureza da luz, mas já existiam medidas de velocidade da luz, né? Não tão precisas como você tem hoje em dia. E o que o Maxwell fez? Ele mostrou que a luz é uma onda e a velocidade dela está relacionada com parâmetros permissividade elétrica e permeabilidade magnética do vácuo. Ele pegou parâmetros puramente elétricos e magnéticos e encontrou uma velocidade que era medida experimentalmente, né? E essa foi a primeira demonstração que a luz é uma onda eletromagnética. Tá bom? Professor, Tranquilo, pessoal? só uma pergunta. Esse fato de a velocidade da luz depender apenas das constantes meio que quebrou aquela ideia que eles acreditavam do éter, né? Que era meio que um meio que a luz propagava. Mas Não. sim e não. Não. Sim e não. Deixa eu ver onde vocês estão aqui. Ah, vocês estão aqui. Sim e não, porque existem algumas discussões a respeito disso, porque o que acontece? Até então, só se conheciam ondas que se propagavam em meios materiais, né? A onda eletromagnética, ela é uma onda diferente. Por quê? Você tem o campo elétrico e o campo magnético, eles estão amarrados. Esqueci de falar uma coisa. Obviamente, o campo magnético aqui, se você supor... essa é uma brincadeira que eu quero que vocês façam. Peguem essa hipótese aqui. Isso aqui que eu coloquei aqui é uma condição especial. Que o campo elétrico ele está restrito a um único eixo e ele depende só das coordenadas Z e T. Se você fizer isso e jogar nas equações de Maxwell, isso eu vou deixar para vocês se divertirem. Joga nas 4 equações de Maxwell no vácuo, as equações diferenciais. Essa solução aqui, que você vai encontrar? Você vai encontrar que o campo magnético obrigatoriamente está na direção Y. Né? Isso é um exercício muito bacana de se fazer. Né? Você vai encontrar que obrigatoriamente o campo magnético, como o Lucas tinha falado aí, está obrigatoriamente perpendicular ao campo elétrico. Né? Obviamente você pode demonstrar isso de forma geral, mas pegar essa solução e demonstrar isso para essa solução em particular é um exercício interessante. Agora, voltando à questão do éter. Né? Acreditava-se até o século XIX que a onda eletromagnética precisava de um meio para se propagar, que ela não poderia se propagar no vácuo. Né? Mas foram feitas algumas hipóteses, ou a Terra está acompanhando o éter, ou a Terra está passando pelo éter, e foram feitas medidas com o interferômetro de Michelson na Terra, medidas da velocidade da luz na Terra aqui, agora, e 6 meses depois. O que acontece? Você tem uma diferença em relação ao Sol. Né? Então, ou o éter não existe, ou o éter acompanha a Terra. Enfim, a Terra arrasta o éter. Né? Então, essa ideia de éter foi descartada e o que atualmente se aceita, né? Atualmente se aceita não quer dizer que isso é a verdade. Né? O que atualmente é verdade pura, o que é mais aceito é que o éter não existe e, de fato, você tem uma onda eletromagnética autossustentável no vácuo. Acontece que, por exemplo, quando eu falo de monopolo magnético, eu sempre falo que não existe monopolo magnético. De fato, até o momento, ninguém nunca descobriu um monopolo magnético. Amanhã ou depois vocês aí podem encontrar. Né? Então, eu sou um pouco contra essas afirmações muito drásticas. Isso aqui é só uma teoria que ela está de acordo com o experimento. Podem ter experimentos no futuro que mostrem que isso aqui é só parte da realidade, em uma condição especial da realidade. Né? Como a mecânica newtoniana é uma condição especial da mecânica relativística para baixas velocidades. Né? E como também a mecânica newtoniana é uma condição especial
da mecânica quântica para dimensões grandes, né? Dimensões maiores do que as dimensões atômicas. Então, eu acho muito drástico você dizer assim, o éter não existe, né? Pode ser que exista um meio aí que a gente ainda desconhece, né? Porque tem muita coisa aí que não se sabe, né? É só você ver as matérias aí sobre matéria escura, energia escura, que a gente, de fato, que só interagiria, é uma matéria que só interagiria gravitacionalmente e não eletromagneticamente. O que acontece com uma matéria que não interage eletromagneticamente? Por que você está me vendo? Porque a minha matéria interage eletromagneticamente. Não porque eu tenho massa. Eu tenho uma grande massa, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Mas você está me vendo por causa de uma interação eletromagnética, né? Existe no universo uma matéria, né, que é chamada de matéria escura, que você vê isso quando você vê o movimento de galáxias, e você tem mais matéria do que aquilo que você consegue ver. E essa matéria que você não consegue ver, você denomina matéria escura, não porque ela seja preta, mas porque ela não interage eletromagneticamente, então não tem como você enxergar com o espectro eletromagnético. Então, quem perguntou? Eu, Leonardo. Ah, beleza, Leonardo. Então, sei lá, vai que esse éter existe, é uma explicação para essa matéria escura. Enfim, não sei. Né? Então, quando você se torna físico experimental, você descobre que as coisas não são exatamente como te contam na teoria. Né? E tem várias teorias que podem se encaixar para a mesma explicação do fenômeno. Tá? Mas o que eu queria colocar para vocês hoje é basicamente essas ideias básicas de da onde surgiu a onda eletromagnética e os conceitos básicos disso. Né? Que, de fato, ela é uma onda autossustentável. Né? Por que ela é uma onda? Por que ela é uma onda? Esse tipo de equação aqui, se você olhar para ela, é o seguinte. Isso aqui é um cosseno. Se eu fixar o tempo, agora vamos comentar um pouquinho isso aqui. Se eu fixar o tempo, por exemplo, colocar tempo igual a zero, o que você vai ver? Você vai ver um cosseno. Tá? Agora pega z igual a zero. Tá? Pega z igual a zero, você vai ter o quê? Você vai ter o pico da onda. Né? Você vai ter o pico da onda e ela oscila. Se você fixar t igual a zero, você tem um período aí, certo? Que é igual ao comprimento de onda. Né? Eu não vou entrar nos detalhismos desses cálculos aí, eu prefiro falar mais do conceito. Você vai ter um comprimento de onda que é a diferença entre os dois picos. Tá? Agora, por que isso é uma onda que se locomove? Pensa em z igual a zero. Z igual a zero, t igual a zero. Você vai estar num pico. Agora, tira t do zero. O que vai acontecer? Se você tirar t do zero, você colocar o t para andar, colocar, por exemplo, aqui um dt, você não vai estar mais no pico da onda. O pico da onda vai estar em z, vai estar em dz, certo? E assim a onda senoidal, cossenoidal, tanto faz, ela se locomove. Por quê? Porque essa fase, né, se você pensar na fase φ igual a zero, o pico da onda, se você acompanhar temporalmente e espacialmente também, temporalmente esse pico da onda vai se deslocar. Por isso que é uma onda. Tá? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Então tá bom. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? De fato, a gente chegou aí na equação de onda geral, que é essa aqui, para o campo elétrico e para o campo magnético. Obviamente, elas estão amarradas pelas equações de Maxwell, parecem equações independentes, a solução delas dá a mesma velocidade, mas elas não são completamente independentes, porque o campo elétrico está amarrado com o campo magnético, né? E deem uma olhadinha também. Uma coisa legal de vocês terem dois professores para a mesma disciplina é que a gente faz abordagem bem diferente. Se vocês olharem os slides do Breno, que deu aula hoje de manhã, ele deu uma coisa bem formal, bem legal, né? Eu achei mais interessante a gente ir por voltar do começo,
A gente discutiu o que é campo elétrico e campo magnético, para entender por que esse campo elétrico e esse campo magnético estão amarrados um com o outro. De fato, eles já estão amarrados por outros fenômenos, não só por onda eletromagnética. Né? A variação espacial, a variação temporal de um gera o outro, e vice-versa. Tá? Bom, gente, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Em relação à prova e à lista, eu acho que eu vou conseguir corrigir. Essa semana eu não vou conseguir corrigir, com certeza, que eu estou com outros compromissos aí, mas eu vou começar a corrigir a lista e a prova, que eu acho que vocês estão mais interessados, que vale mais nota. Eu vou começar a corrigir na semana que vem. Eu espero que até o fim da semana que vem eu corrija todos, tá bom? Então, a gente fica por aqui e eu vejo vocês na semana que vem. E como não teve gritaria, o jogo deve estar 0-0, né? Enfim. Não teve choradeira aqui na sala também. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, pessoal. E até semana que vem. Boa noite, até semana Boa que vem. noite, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Até mais. Obrigado pela aula. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Como é que eu paro de gravar essa coisa?